O Moído do Dia. Informações sobre o que acontece diariamente na cidade e região. Neste ano, o fenômeno foi um dos mais intensos já registrados, com impactos por todo o país. Alguns especialistas chegaram a considerar o fenômeno um super El Niño pela intensidade e extensão. Mas quem vai trazer mais informações sobre o tema para a gente é o meteorologista da APAC, Tiago do Vale. Tiago, o que significa o fim do El Niño? Os oceanos, eles são controladores climáticos, ou seja, a característica de temperatura oceânica e o calor que eles absorvem faz com que haja uma modulação do clima. O Oceano Pacífico, por exemplo, como é o mais extenso, as características anômalas dele, com as variabilidades que são normais daquela região, faz com que anos que tenham anomalias mais quentes daquelas águas, também conhecidas como El Niño, faça com que o clima global tenha alterações. Então, algumas regiões do globo passam a ser mais chuvosas e outras passam a ser mais secas. Com o fim do El Niño, por exemplo, esse clima tende a inverter. Locais onde tem mais chuvas passam a ter menos chuvas e locais onde tem menos chuvas passam a ter mais chuvas. O Nordeste brasileiro, por exemplo, climatologicamente, são associados com secas quando tem o El Niño. Porém, vale lembrar que quando a gente tem águas mais quentes no Atlântico, há uma suavização dessas condições mais secas, como foi visto esse ano. Mesmo com o El Niño, as anomalias de chuvas que ocorreram no Nordeste foram positivas. Porém, outras regiões que são mais ativas com relação ao El Niño, por exemplo, no Rio Grande do Sul, apresentam mais precipitações, como ocorreu essas últimas tragédias do final de abril. O Laninha só deve começar em setembro. Até lá, como fica o clima? Com o fim do fenômeno El Niño, o que acontece com o clima planetário? Ele vai passar por um período de neutralidade e após esse período de neutralidade, tem uma grande probabilidade de que essas águas equatoriais se tornem mais frias, causando o fenômeno contrário ao El Niño, que é o Laninha. Neste caso de Laninha, a expectativa para o Nordeste brasileiro é que hajam mais condições para chuvas. Porém, essas condições não são imediatas. Como essas características oceânicas são no Pacífico, existe uma transição lenta entre o oceano e a atmosfera que vai causar esses impactos aqui para o Nordeste. Então, as precipitações elas tendem a aumentar principalmente na região sertaneja a partir do final do ano e não de imediato. Isso acontece porque essas oscilações são causadas por transições atmosféricas, também conhecido como teleconexões. Então, os fenômenos primeiro precisam se estabilizar no Pacífico e depois de estabilizado, aos poucos ele vai causando impactos aqui no Nordeste. Quais regiões em Pernambuco que devem receber chuva nos próximos meses? A gente está exatamente no período chuvoso da região metropolitana, Zona da Mata e parte do Agreste. Então, é comum que até o final do inverno austral, que é o inverno do hemisfério sul, essas precipitações fiquem nessas regiões. A partir da primavera, que é de setembro a novembro, é comum que haja um período de seca. Esse período de seca é uma seca natural que a gente chama de estiagem. Essa estiagem ela é normal para o semiárido pernambucano, tanto quanto do Nordeste também, e é o período onde não tem chuvas associadas. Então, a partir de dezembro, as condições tanto do Pacífico quanto do Atlântico devem influenciar as precipitações que ocorrerão primeiro no sertão e a partir do ano que vem, se as condições permanecerem frias no Pacífico e quentes no Atlântico, deve persistir para a Zona da Mata, Agreste e região metropolitana. E no Moído do Dia de hoje, nós conversamos com o meteorologista da APAC, Tiago do Vale, que explicou o fim do fenômeno El Niño aqui no Brasil
e também quais as previsões de chuva para os próximos meses. Carla Nogueira, Rádio Cidade, todo mundo ouve, todo mundo vê.